Queria começar prestando aqui uma solidariedade, né, que anteontem, na quarta-feira, faleceu um companheiro que é diretor do nosso sindicato, era diretor dos nossos sindicatos metroviários, o companheiro Armandinho, que também era militante da CTB, trabalhador da manutenção do metrô, que foi o primeiro caso de funcionário da ativa no metrô a falecer pelo Covid-19, né? Se somando aí a essas estatísticas desastrosas que a gente tem no país, e também a companheira Rosana, que era funcionária do nosso sindicato, sempre muito dedicada nas lutas da categoria também, e também faleceu há mais ou menos uma semana pela Covid-19. Bom, falando um pouco da situação de São Paulo, né, que hoje nós chegamos, né, a 12 mil mortes só no estado de São Paulo. Isso é mais ou menos aí um quarto do número de mortes em nível nacional. E hoje nós estamos em média, na última semana, batendo diariamente 300 mortes, cerca de 300 mortes no estado de São Paulo. E no início desse mês, vinculados ao processo nacional, né, que já havia, houve o que o governo do Dória chamou de flexibilização inteligente, que na prática era a reabertura, né, paulatina de vários setores da economia que ainda se encontravam fechados, sobretudo do setor do comércio. E desde a flexibilização inteligente que o Dória fala, os números só aumentaram, né? É bom que se diga que o estado de São Paulo, assim como o país todo, não teve uma estabilização da curva do número de contaminações e mortes, e a curva é ascendente, mesmo em meio a maiores flexibilizações do que já haviam, né? O Dória deu uma entrevista em maio que ele dizia que 74% da economia de São Paulo seguiu funcionando o tempo todo. Eu acho que isso serve para a gente fazer uma reflexão de que quarentena de verdade nunca houve, né? E o que já era muito ruim, eles conseguiram piorar ainda mais com essa chamada flexibilização inteligente, que na verdade não passa da ampliação do genocídio dos trabalhadores aqui do estado de São Paulo. E nós no metrô a gente via que assim, né, tem algo muito errado acontecendo, porque no horário de pico nunca não teve cheio o metrô. O metrô ele seguiu em março, em abril, em maio e em junho. Em maio e junho cresceu ainda mais nos horários de pico, lotado, contra todas as recomendações das autoridades de saúde, né? Contra todas as recomendações dos especialistas em saúde. Isso a gente vê no transporte público de todo o país, né? Por isso que é muito grave a situação, né? Hoje, as pesquisas indicam que o transporte público só perde para os hospitais, né, como vetor de propagação do vírus, né? Então é algo muito sério que nós estamos falando. Transporte público lotado desde o início e que explicam esses números. Esses números têm responsáveis. É tanto o discurso negacionista do Bolsonaro e genocida, como também a política concreta do Dória aqui no estado de São Paulo. E de todos os governadores, obviamente. E lá em março, na metade de março, a gente fez uma discussão na categoria metroviária, que era preciso um plano de emergência no metrô. O metrô não poderia funcionar do jeito que vinha funcionando, senão ia ser um vetor de muita contaminação. E nós apresentamos um plano de emergência bem estruturado, com várias páginas, para o governo do estado e para a direção do metrô. Um plano de emergência que foi debatido com a categoria, que votou por consulta online nele, e também debatido na diretoria do nosso sindicato. E
Infelizmente, o plano não foi atendido, né? Que, assim, resumidamente, ele consistia em que o metrô e os transportes públicos da cidade de São Paulo funcionassem somente para atender os trabalhadores dos serviços essenciais da cidade. Ou seja, os trabalhadores dos hospitais, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores vinculados à área de alimentação e também a produção de alimentos e produtos de higiene, né? E para combater o coronavírus. Assim como trabalhadores também vinculados à produção e venda de remédios. Então, um plano bem estruturado que foi negado pelo governo. E o resultado nós estamos vendo hoje, que está em curso, né? Inclusive, na época, nós da CST e do Combate defendemos, junto com uma parcela da categoria e da diretoria do sindicato, que era necessária uma greve pelo plano de emergência. Essa proposta teve quase 40% de aprovação numa consulta à categoria. Mas, de lá para cá, obviamente que a coisa piorou muito, né? E os casos vão aumentando a cada dia. De fato, não há controle, tanto no estado de São Paulo como no país. E, bom, agora, para piorar a situação, o Dória ainda anuncia, né, o aprofundamento dessa flexibilização inteligente, que na verdade assim, é uma piada de mau gosto chamar de inteligente uma medida que vai levar milhares de pessoas à morte. É um absurdo, na verdade, chamar de inteligente isso. É um atentado contra milhares de vidas. O Dória ainda fala de impor a volta das escolas, que, como a Bianca falou no início, tocou bem no tema, nós sabemos o que pode significar a explosão do número de casos em São Paulo e no Brasil. Por isso, a luta aí dos educadores e das educadoras é tão importante, né? Porque, obviamente, que voltando às escolas, são as famílias inteiras que vão ser contaminadas, né, pelo vírus. E, bom, o que nós temos visto é que desde o início, e agora ainda mais, a pressão dos empresários, né, que, diga-se de passagem, não estão pegando o transporte público, não estão atendendo milhões de pessoas por dia que nem nós no metrô de São Paulo. Estão dentro da sua casa, cuidando dos seus negócios pela internet, por telefone, lucrando milhões com a reabertura. Estão lucrando milhões em cima da morte de milhares de trabalhadores. Isso que estão fazendo os empresários hoje aqui no estado de São Paulo. E o governo do estado, o governo João Dória, está cedendo à pressão deles cada vez mais, né? E mostrando mais uma vez que o lucro de meia dúzia de empresários está acima da vida de milhares e milhares de pessoas aqui no estado. 1 minuto. Beleza. Então nós achamos que é preciso lutar por uma quarentena de verdade, né? E isso é muito importante, que garanta salários, que garanta os direitos dos trabalhadores, que garanta a renda mínima, como colocou o Babá, aí vinculando também a suspensão do pagamento da dívida, que se enfrente com o autoritarismo do governo Bolsonaro, que é um genocida autoritário e está com um governo enlamaçado de corrupção, que o Queiroz foi preso essa semana, é bom que se diga, que é outro bandido, e vai chegar no filho dele, isso que nós temos que lutar na rua e nele mesmo. E nesse sentido da luta pela quarentena, para ir finalizando, e por salários dignos, né, e pela estabilidade no emprego, etc., etc., nós temos bons exemplos, né, nas últimas semanas. Os atos organizados, né, no domingo, dia 7, depois domingo, dia 14, aqui em São Paulo, foram muito importantes. Deram um recado para o governo Bolsonaro e para os bolsonaristas que estavam nas ruas, né, o ato organizado pelas torcidas organizadas centralmente, mas que nós, do Combate da CST, apoiamos desde a primeira hora, né? Que é importante, retomando a mobilização de rua, porque é uma necessidade isso, né? Nós não podemos esperar nada desses governos, a não ser mais mortes e genocídio. Nós precisamos lutar, respeitando o distanciamento social, mas lutar. E as ruas, com certeza, são um lugar fundamental, na nossa opinião.
E também aí os exemplos que se espalham pelo país dos trabalhadores da saúde, os atos das merendeiras aí nas últimas 2 semanas, que a gente acompanhou aqui também de São Paulo, né, que o Babá citou bem, que nós ficamos muito impactados, muito importante esse exemplo. Inclusive eu conversei com os companheiros no metrô, esse exemplo das merendeiras que garantiram pagamento de salário, foram, lutaram, protestaram. Acho que é um exemplo que a gente tem que socializar em todo o país e que aponta um rumo para o próximo período, né? E por fim, vale mais uma vez dizer, né, que as centrais sindicais que dirigem a ampla maioria dos sindicatos no país, a CUT, a Força Sindical, a CTB, poderiam estar cumprindo outro papel nesse momento, de garantir, de lutar pela garantia da estabilidade no emprego, de lutar pela garantia dos salários, por nenhuma redução de direitos, pela renda mínima, e não estão fazendo isso. Se negaram, inclusive, a apoiar efetivamente os atos de domingo, que se enfrentavam com o Bolsonaro, um governo de extrema-direita. Então, o papel das centrais sindicais não tem sido cumprido. Mesmo assim, as mobilizações seguem e vão seguir. Mas é vergonhoso que, numa das maiores catástrofes da história da classe trabalhadora do país, as centrais estejam só escrevendo notas, não estejam mobilizando, não estejam pela base mobilizando, não estejam enfrentando o governo nas ruas. Então, isso é muito importante colocar, né? O papel das centrais que não está sendo cumprido. E, bom, fica aqui a nossa primeira participação aí. É necessário seguir a luta pela quarentena, sem dúvida alguma. Essa é a luta que envolve aí milhares e talvez até milhões de vidas dos trabalhadores nos próximos meses aqui no país. É isso.